E aí, gente, tudo bem? Aqui é Rafael Maurido, Pensando no Japão. A gente está trazendo aqui para vocês mais um vídeo que correlaciona a língua e a cultura japonesa. Para quem estuda japonês, sempre surge a dúvida por que o japonês usa esse kanji, vou colocar nessa parte, usa esse kanji aqui tanto para se referir para as coisas azuis quanto para as verdes. Vamos lá? Como a maior parte de vocês já devem saber, que já estuda japonês há um tempinho, ou quem estiver no início mesmo, quando vocês olham para esse kanji aqui, ele vai representar a cor azul. Então vocês já devem ter aprendido que vai ler ele como ao ou aoi, quando ele estiver funcionando como adjetivo, né? Então você pode falar aoi kuruma, é um carro azul, um carro que é de cor azul, ou a palavra composta já aozora, céu azul. Então, sempre quando vocês verem esse kanji, vocês vão entender que é azul. Só que aí, ao longo, quando a galera vai avançando mais, começa a surgir algumas palavras. Por exemplo, aodake. Como vocês estão vendo aí, é composto pelo kanji de ao e o kanji de ake, bambu. E aodake significa bambu verde, ou aoba, folhas verdes. Estão vendo os kanjis? Sempre o mesmo kanji, né? E mesmo assim a tradução pra gente vai ser verde. É um dos mais famosos que a galera fica confusa assim, é quando vai ver o semáforo, né? O shingo, aparece lá, aoshingo. E a tradução é semáforo verde. Pra gente é azul. Então surge bastante essa dúvida, a galera não entender muito bem por que esse kanji é de ao, mas está sendo usado para algumas palavras que têm a ver com verde também. Então olha só, na verdade, tem várias civilizações, não só a japonesa, que eles não tinham uma distinção específica para algumas cores. Aquela palavra, ela representava mais uma nuance de cores. Isso daqui a gente tirou de uma série muito legal chamada Nihonjin ga Shiranai Nihongo. O japonês, né, a língua japonesa que o japonês não sabe. Uma série bem legal, recomendo vocês verem. No YouTube tem tudo aqui. É uma série que o foco delas tem toda uma trama para cada personagem, veio de um mangá, inclusive, mas sempre no iníciozinho da série tem várias coisas interessantes sobre a língua japonesa, pois é uma professora que está ensinando japonês para estrangeiros. Mas voltando aqui ao tema, vamos lá, como vocês estão vendo aqui, lado errado de novo. Como vocês estão vendo aqui, todas essas cores aí, que são nuances de cores, tem um que parece um preto, outro parece um verde, um amarelo, até o azul, mas é o mesmo kanji para representar todas elas. Antigamente, não era cor específica, mas sim um grupo de tonalidade que era representado por esse kanji. Teve até outro vídeo nosso que a gente estava falando sobre cultura, e perguntaram pra gente sobre o Midori. Tem o kanji de Midori, que representa verde. Mas a questão é que esse kanji ele vai ser usado mais recentemente para ter essa distinção, mas esse kanji inicialmente ele não carrega a ideia da cor verde. Ele carrega mais a ideia de algo jovem, algo que brotou. Então, por exemplo, esse termo aqui, ó, Midoriko, não é uma criança verde, mas é um recém-nascido, né? Acabou de nascer. É uma ideia mais de algo jovem. E também, quando vai falar de questões, por exemplo, você fala Midori ga oi, né? Aquela cidade, né? Anomachi ni wa Midori ga oi. Você fala assim, nossa, naquela cidade tem muito verde, mas é no sentido realmente de plantas. Não exatamente a cor, por isso que tem essa diferença. Mas hoje em dia, vocês vão ver bastante mesmo usar aoi para azul. Quando estiver falando de verduras e de frutas, vai dar a ideia de verde, mas vocês vão ver que na maior parte das vezes, quando estiverem falando de produtos, é usar o green do inglês. Eu achei interessante também dar uma pesquisadinha para vocês em outras línguas, porque isso é algo muito comum nas línguas do mundo. Então, eu vou ler aqui para vocês alguns exemplos que eu achei bem interessante. Eu vou começar, inclusive, pelo grego antigo, uma das bases da cultura ocidental, para vocês verem que também aconteceu isso aqui. Olha só, no grego antigo, as palavras para cores não se aliam perfeitamente com as nossas distinções modernas. Por exemplo, a palavra glaucus era usada para descrever algo que era de um azul pálido, verde, cinza ou até mesmo amarelo. Não havia uma palavra específica para azul e muitas vezes se utilizavam de termos que poderiam se referir a várias cores dependendo do contexto. E eu fui pesquisando e tem várias situações assim, gente. Várias mesmo. Tem muitas civilizações que não distinguiam o vermelho do marrom, porque a terra daquele lugar ali era um marrom avermelhado ou um vermelho amarronzado. Tem outros que não distinguem o marrom de amarelo, que tem muito a ver com o tipo das cascas de árvore. Então a distinção das cores tinha muito a ver também com o ambiente onde essas civilizações estavam. Queria deixar um exemplo aqui interessante. Tem uma cor que eu gosto muito, que é a cor turquesa. Quando você vai pesquisar, por exemplo, no Google, turquesa, você dá uma olhada lá, dependendo de quem olhar, vai falar, nossa, isso daí é um azul esverdeado, isso daí é um verde azulado. Então, realmente, a definição do qual nome que vai se dar para aquilo vai variar bastante. Gostaram desse tema que a gente trouxe? Se vocês quiserem aprender mais sobre a língua japonesa e cultura japonesa, vem estudar com a gente no Pensando no Japão e mandem também recomendações de temas para a gente fazer mais vídeos assim. Abraço!